O exemplo de vida do filósofo romano Epicteto, que nasceu como escravo, conquistou liberdade e se tornou uma das pessoas mais respeitadas de sua época. Isso nos faz pensar como nossa condição mental pode se sobrepor às circunstâncias de nossas vidas. Sua filosofia era acessível e bem prática para se viver uma boa vida. Neste vídeo vou contar um pouco de sua história como filósofo estoico e passar 16 conselhos práticos para viver com liberdade e felicidade que extraí de sua obra riquíssima, o Manual de Epicteto. A Arte de Viver, de Epicteto. Epicteto não deixou escritos filosóficos, assim como Platão fez com Sócrates. Flávio Arriano imortalizou os principais pontos do filósofo a partir de suas palestras. Epicteto nasceu em 55 d.C., na região que hoje conhecemos como Turquia. Admirado por sua inteligência, seu proprietário o enviou a Roma para estudar com Musônio Rufo. Destacou-se de tal maneira que conquistou sua liberdade. Mais tarde, após ser banido de Roma pelo imperador Domiciano, Epicteto estabeleceu-se em Nicópolis, na Grécia, onde fundou uma escola e dedicou-se a ensinar o estoicismo até o fim de seus dias. Epicteto acreditava que filosofar é como embarcar numa jornada para separar a realidade das falsas crenças que nos cercam. Ele diz que muitas das ideias que temos vêm de erros de julgamento, tradições da sociedade, ou até daquilo que aprendemos com nossos pais e professores, por mais que tenham sido passadas com boa intenção. Para ele, a chave para aliviar o sofrimento da alma envolve uma profunda introspecção e conscientização de nossas crenças e hábitos, distinguindo entre os produtivos e os improdutivos. A felicidade, segundo Epicteto, é o resultado direto de atitudes corretas. Sua obra basicamente se ocupou de responder às seguintes perguntas: como posso viver uma vida feliz e completa? E como posso ser uma boa pessoa? A principal função da filosofia é ajudar pessoas comuns a enfrentarem os desafios da vida. Por isso, vamos nos concentrar agora nos 16 conselhos de Epicteto para uma vida repleta de felicidade e virtude. Antes de seguirmos, é muito importante que nos ajude a espalhar essa filosofia que vem nos ajudando imensamente. Então deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conhecimento. Agora vamos seguir com os 16 conselhos de Epicteto. 1. Comporte-se como adulto. Essa mensagem do Epicteto me lembra de um trecho das cartas de Paulo de Tarso, que diz: quando o menino fazia coisas de menino, quando o homem faço coisas de homem, abandono então as coisas de menino. Quando vemos crianças brincando, elas têm poder umas sobre as outras, porque na primeira ofensa, revidam, choram, se ofendem profundamente e querem recorrer aos pais. Quantas vezes nos comportamos assim, tal como Paulo escreveu: mesmo homens e mulheres formados ainda não abandonamos as coisas de criança. Ninguém pode te ferir, ninguém tem esse poder sobre você. Mesmo nas brigas e desentendimentos familiares, com amigos ou em seus relacionamentos, quando alguém diz algo que te irrita ou te ofende, a decisão de interpretar aquilo como um insulto é inteiramente sua. Se você se sente provocado, é a sua reação à situação que realmente causa a irritação. Na próxima vez que parecer que alguém está tentando te irritar, lembre-se de que é o seu julgamento sobre a situação que cria esse sentimento. Não deixe que isso traga descontrole emocional para a sua vida. Evite reagir impulsivamente. Afaste-se, olhe a situação de uma perspectiva mais ampla e respire fundo. Muitas vezes, nossa reação é apenas um reflexo do condicionamento social que precisamos desaprender. Você aprendeu a reagir, se ofender ou recorrer à ajuda quando criança. Hoje, você é adulto e pode mudar sua reação, tem poder sobre ela. A transição da infância para a vida adulta não se define apenas pela idade ou pelo físico, mas principalmente pela evolução do nosso comportamento e pela forma como reagimos às situações da vida. O próximo conselho é um lembrete poderoso para não dar tanta importância às opiniões alheias, que frequentemente me afetam mais do que deveriam. Elogios, por mais aceitáveis e agradáveis que sejam, muitas vezes nos condicionam a agir de certa forma, para sempre agradar e buscar repetir a dose. Críticas podem nos trazer insegurança, aumentando a necessidade constante de se defender ou explicar aos outros. Deixe que suas ações falem por você.
Não temos controle sobre como os outros nos veem, e tentar manipular essa percepção é um esforço fútil que apenas nos desgasta moralmente. Exceto em casos de abuso físico, ninguém, seja família, amigos ou colegas de trabalho, pode te magoar a menos que você permita. Manter esse controle sobre suas emoções e reações é uma marca de verdadeira maturidade. 2. Separe o que pode controlar do que não. Esse ponto é a base de tudo. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Reconhecer e aceitar o que está além do nosso controle é fundamental para alcançar a liberdade. Quando depositamos nossas esperanças e energias em elementos fora do nosso alcance, inevitavelmente nos sentimos presos e frustrados. O que podemos controlar? Nossas vontades, objetivos e aversões são aspectos pessoais que estão sob nossa influência direta. Temos o poder de ajustar nossas respostas e atitudes internas, como decidimos responder a tudo que nos acontece. Por outro lado, não temos controle sobre o corpo em que nascemos, nossa família de origem ou nossa posição social. Esses são fatores externos, e preocupar-se excessivamente com eles só aumenta nossa ansiedade. Focar no que está ao nosso alcance e praticar a indiferença em relação aos fatores externos é uma estratégia sábia. Epicteto definiu um dos principais pilares do estoicismo de forma simples e clara, mas aplicar em nossa vida pode ser bastante difícil, principalmente nos momentos mais desafiadores, como seu vizinho ligando o som alto enquanto você precisa estudar. Sua equipe no trabalho, que não se engajou com o projeto e vocês estão enfrentando problemas com a entrega. Quando você pega 3 horas de trânsito e falha com sua palavra em um compromisso que realmente iria. A vida, cedo ou tarde, desafiará todos, sem exceção. Perdas e contratempos são inevitáveis, seja na forma de bens materiais, relações, saúde ou status. O estoicismo nos ensina a enfrentar esses desafios com serenidade, oferecendo um caminho para superar as adversidades e encontrar novo significado diante das mudanças da vida. Este é um convite para uma reflexão profunda sobre a resiliência e o valor do desapego frente às incertezas da nossa existência. 3. Seja profundo, saia do raso. Sem dedicar-se integralmente aos desafios, seremos pessoas rasas, superficiais e nunca desenvolveremos nossos talentos. Todos nós conhecemos pessoas que buscam tudo que é moda ou tendência, ou o que dá dinheiro rápido, ou que perca peso rápido, ou que consiga ler 2 livros por dia, apenas para abandoná-las ao primeiro sinal de dificuldade, parando de se esforçar e perdendo totalmente o entusiasmo. Agir assim leva à desistência prematura, deixando projetos e sonhos pela metade assim que surgem obstáculos ou uma outra novidade, que promete melhores resultados e de forma mais rápida. Nada de grande se cria de repente, Epicteto nos diz, inclusive nossas habilidades. Para realmente desenvolver nossos talentos e alcançar a satisfação, é essencial mergulhar de corpo e alma no que nos propomos a fazer, buscando sempre a profundidade em nossas ações e interesses. Um diamante é apenas um carvão que resistiu à pressão. 4. Escolha bem suas companhias. Quando convivemos com alguém, acontece uma de 2 coisas. Ou você será influenciado ou influenciará a outra pessoa. É como colocar um carvão frio perto de um aceso. Ou ambos se apagam ou ambos incendeiam. Muitos de nós ainda não temos a determinação necessária para escolher companhias alinhadas com nossos objetivos, então acabamos sendo arrastados pela multidão. Isso pode embaçar nossos valores e enfraquecer nosso julgamento. Se envolver em conversas negativas com amigos é fácil, ele começa a reclamar e você automaticamente procura motivos na sua vida para reclamar também. E isso arrasta você para baixo com o fluxo social. Portanto, até que esteja firme o suficiente em sua autoproteção e capacidade de influenciar positivamente, seja meticuloso na escolha de amigos, colegas e vizinhos. Eles podem, de fato, alterar o curso da sua vida. A regra de ouro é escolher pessoas que te jogam para cima, te elevem e não te puxam para baixo. Se lembre que você se torna a média das 5 pessoas que você mais convive. 5. Eleve o padrão de suas conversas. Você abre o Facebook e já aparece algo sobre o BBB, como fulano tá tratando Beltrano, o que aconteceu na prova do líder. Você vai pro Instagram, fulana coloca vestido curto para ensaio da escola de samba tal,
Ou é o coach que virou meme contando algumas histórias de procedência duvidosa? Se usamos a internet, não estamos imunes a esse tipo de postagem. Mesmo que você não siga esse tipo de página, é bem difícil de não ver. E sem perceber, estamos conversando sobre essas coisas e não nos damos conta das influências negativas que podem nos causar. Conversar frequentemente sobre besteirol pode nos tornar pessoas besteirol, já que nos tornamos reflexo do que damos atenção. Se a conversa virar para o negativo ou inútil, tente sair ou, se não for possível, mantenha-se calado para mostrar desinteresse. Direcione quando puder para assuntos mais positivos, especialmente se estiver com desconhecidos. Valorize o riso e o bom humor, mas sempre com respeito, rindo com os outros, não deles. O que consumimos nos consome, pois o conteúdo alimenta nossa mente e molda quem somos. 6. Não busque validação dos outros. Não baseie seu valor na aprovação dos outros. O verdadeiro mérito é interno e não depende de elogios externos. Lembre-se, as pessoas nem sempre vão concordar com você ou apreciar seus esforços. Cresça por conta própria. Construa seu mérito. Envolva-se com pessoas que o inspiram e se dedique ao seu trabalho com ou sem reconhecimento. O valor verdadeiro vem de dentro, não da aceitação alheia. Se você se deparar com um problema, busque soluções internas. Desenvolva sua intuição e descubra suas capacidades ocultas. A verdadeira sabedoria se reflete na serenidade e na autoconfiança. Evite buscar aprovação ou se comparar aos outros. A satisfação vem da autenticidade e do progresso pessoal, não da imagem que projetamos. Mantenha seu foco na sua verdade e no seu desenvolvimento, preservando seu poder interior. 7. Adote a simplicidade. Essa ideia lembra os princípios do minimalismo. Esteja atento ao equilíbrio das coisas em sua vida para evitar cair na armadilha do excesso. Suas posses devem atender exatamente às necessidades do seu corpo, assim como um sapato que se ajusta perfeitamente ao pé. Vivemos o excesso do consumo, de todas as formas, em compras, remédio, entretenimento, jogos online, comida, preguiça e relaxamento, estímulos, cigarros, drogas ilícitas, pornografia, culto ao corpo e muitos outros. Hoje está tudo disponível à nossa mão e nós precisamos aprender a dizer não. Diminuir nossas necessidades, como nos lembra o filósofo Epicteto, porque sem uma orientação ética, é fácil nos perdermos na busca por mais, muitas vezes indo além do necessário. Este ensinamento nos lembra da importância de cultivar modéstia e simplicidade em todos os aspectos da vida, escolhendo o que realmente atende às nossas necessidades, em vez de nos deixarmos levar pelo desejo de acumular. 8. Desconfie dos atalhos para o sucesso. Não se iluda com receitas de sucesso rápido. A verdade é que não há 5 passos fáceis para uma vida satisfatória. O que realmente importa é como lidamos com nossas responsabilidades e desafios. Ignore conselhos que prometem muito sem mostrar resultados. Olhe para o que as pessoas fazem, não para o que dizem, e a julgue pelos resultados que obtêm. Esta perspectiva, embora pareça moderna, é atemporal. Valorize ações genuínas e viva segundo seus princípios, pois é na autenticidade e na responsabilidade pessoal que encontramos a verdadeira satisfação. 9. Tenha conhecimento, mas aprenda a agir. Ter conhecimento é fundamental, mas sem agir, ele não resolve muito nossa vida. Pelo contrário, se apenas nos enchermos de conhecimento sem ação, acabamos frustrados por perceber que nossa vida sai do mesmo lugar, embora estejamos cheios de conhecimento. Conhecimento é como o supino reto da mente, uma ferramenta poderosa para fortalecer a mente. Para isso, precisamos pensar, refletir sobre o conhecimento e agir. O verdadeiro crescimento vem de aplicar o que aprendemos. Não basta apenas dizer que você sabe, que você leu ou conhece. Mostre que esse conhecimento o ensinaram a pensar de forma mais crítica, a refletir e a fazer julgamentos mais acertados. E também não se engane, acreditando que precisa aprender mais antes de agir. O pouco que sabemos aplicado gera muito resultado. Não caia na armadilha de sempre procurar o próximo curso milagroso, o próximo livro revolucionário, a próxima dieta milagrosa ou sistema de crenças, sem antes colocar em prática o que já aprendeu. Lembre-se, nenhum sábio, livro, dieta ou crença
pode conduzi-lo a uma vida plenamente vivida. Essa jornada é inteiramente sua. É hora de minimizar a dependência de fontes externas e abraçar a autossuficiência. Seja o curador da sua própria vida, aplicando o conhecimento adquirido para realmente viver de forma mais rica e plena. 10. Não leve as coisas para o pessoal. Quando alguém agir de forma não educada com você, independente do que tiver feito, o filósofo Epicteto nos aconselha a pensar o seguinte: se eu fosse essa pessoa e estivesse encarando os mesmos problemas, nascido na mesma condição, com os mesmos pais, será que não teria me comportado da mesma forma? Muitas vezes, não sabemos quais batalhas os outros estão enfrentando, ou as histórias por trás de suas ações. Ter paciência e compreender que todos temos nossas limitações pode nos ajudar a responder com mais compaixão. Isso não quer dizer que devemos aceitar comportamentos negativos, mas sim tentar entender o contexto. Na maioria das vezes, as pessoas não têm a intenção de fazer mal, e mesmo quando têm, a resposta mais poderosa é a compaixão. Alguém que age com maldade muitas vezes perdeu algo essencial: a capacidade de discernir o que é saudável para si. Eles estão, de certa forma, privados de sua paz interior. Portanto, da próxima vez que se encontrarem em uma situação desafiadora, em vez de responder com raiva ou ódio, opte por sentir compaixão. Lembre-se de que, ao fazer isso, você mantém sua própria paz e contribui para um mundo um pouco mais gentil. 11. Pratique a bondade. Descobri um argumento encantador e talvez o mais convincente sobre por que ser gentil realmente vale a pena. Ser virtuoso e ser feliz são, na verdade, a mesma coisa. Não é uma questão de ser gentil apenas para alcançar algo em troca, como vou ser legal agora, para conseguir algo depois. A verdadeira bondade é tanto a jornada quanto o destino. É ao mesmo tempo o ato e sua própria recompensa. Ser gentil não se trata de apenas exibir boas maneiras, é sobre fazer ajustes profundos e contínuos no nosso caráter. É um processo de alinhar nossos pensamentos, palavras e ações para que reflitam o melhor de nós, passo a passo, em direção a um estado mais saudável de ser. E essa verdadeira virtude está nas intenções e nas ações, e não necessariamente nos resultados. Devemos nos esforçar para sermos bons, porque no fundo, ser bom é sinônimo de ser feliz. É viver em paz, livre das amarras das preocupações e pleno de contentamento. 12. Mantenha sigilo em seus projetos. Pense assim: se você já está rodeado por amigos incríveis, ótimo. Mas mesmo assim, é crucial escolher a dedo para quem você conta seus sonhos e projetos. Isso porque suas ideias são tesouros que devem ser protegidos de serem desgastados ou desvalorizados antes da hora. Manter seus planos em segredo, especialmente no começo, é como colocar uma armadura neles. Isso porque nem todo mundo vai vibrar positivamente com suas conquistas. Alguns podem até tentar te derrubar. Então, guarde a língua dentro da boca antes de sair contando seus planos por aí. Embora seja tentador compartilhar cada passo do caminho, segurar essa vontade ajuda a manter seu entusiasmo intacto e suas ideias seguras. Quando você espera o momento certo para revelar seus projetos, você não só aumenta suas chances de sucesso, mas também protege sua visão. Lembre-se, suas melhores jogadas devem ser feitas em silêncio, até que seja a hora de brilhar. 13. Transforme seus hábitos, transforme sua vida. Quem já leu o livro Poder do Hábito percebe muita semelhança na ideia que Epicteto já defendia há 2000 anos. Não são apenas as ações óbvias, como fazer exercícios, ler ou estudar, que criam hábitos. Nossas atitudes emocionais, como sentir raiva, inveja ou ciúmes, também seguem a mesma regra. Quanto mais você pratica, mais forte fica o hábito. Pense assim: cada vez que você se deixa levar pela raiva, é como se estivesse jogando mais lenha na fogueira desse sentimento. Mas e se você simplesmente decidisse não alimentar essa chama? Aqui vai uma dica de ouro. Comece tentando não reagir de imediato. Marque no calendário cada dia que você consegue se manter calmo. Você vai notar que, pouco a pouco, os dias de calma vão se tornar mais frequentes. Primeiro, você vai parar de se irritar sempre, depois, na maioria das vezes, e assim por diante, até que a tranquilidade se torne seu novo normal. É simples. Não alimente o hábito que você quer eliminar.
Dê um passo de cada vez e antes que perceba terá substituído a raiva pela calma. Essa mudança não só é possível como está ao seu alcance. Transforme seus hábitos e você transformará sua vida. 14. Abrace o poder do agora. Inspirado no conceito de O Poder do Agora, o livro do Eckhart Tolle, compreenda que o momento de existir é este instante. O tempo de viver é agora. Experimente viver totalmente presente, neste exato momento. Abandone o "e se", que te condiciona a um momento que ainda vai acontecer. E comece a prestar atenção no que tem à sua frente. Participe, se engaje, valorize sua conexão com a natureza que acontece a todo instante. Volte para dentro e pergunte a si mesmo: como eu posso aproveitar da melhor forma esse momento para potencializar o fluxo da vida? Preste atenção e realmente se envolva, mesmo em momentos em que as portas parecem fechadas e as oportunidades são escassas, você não está sozinho. Os estoicos acreditavam que a providência divina atua dentro de nós. Se permita ouvir. Quando se trata do dom de viver, a sua vida é o principal material de estudo. 15. Se arrisque, seja ousado. Se você quer uma vida verdadeiramente completa e significativa, é necessário arriscar e ser corajoso. No fundo, a maioria de nós gostaria de viver em um mundo íntegro e livre de corrupção. Seria ótimo viver em um mundo com mais confiança, generosidade e tolerância. Entretanto, poucas pessoas estão dispostas a ser as primeiras a agir de acordo com esses ideais. E não é porque somos preguiçosos, é simplesmente porque temos medo das incertezas da vida. Geralmente, adotamos comportamentos e atitudes que são aceitos pela sociedade para manter relacionamentos, negócios e evitar o caos. Enquanto isso acontece, sentimos saudades de como seria viver com verdadeira virtude, que nos traz felicidade, liberdade e realização. Os estoicos acreditam que a ansiedade, a falta de propósito e o medo da perda são resultados do nosso afastamento da virtude. Para eles, a virtude é mais importante do que ser legal, defensivo ou conservador. A virtude é um bem incondicional, enquanto outros valores como amizade e simpatia são extremamente valiosos, mas dependem de condições. Portanto, a virtude é considerada suprema, sendo o único caminho para um verdadeiro entendimento de si mesmo e para uma conexão autêntica com os outros e com a natureza. 16. Alguns pensamentos de Epicteto. Arrogância é uma máscara da covardice e o maior obstáculo para uma vida plena. Raciocínio claro e vaidade não podem coexistir. Quando nossos pensamentos, palavras e ações estão alinhados, tudo flui mais fácil e o medo vai embora. A verdadeira finalidade da filosofia é aprender a viver. E aprender a viver é o mesmo que alcançar a vida boa ou felicidade. Alcançar a vida boa deve ser aquilo que a filosofia nos permite ao ensinar a virtude, a qual se traduz numa vida de simplicidade, de autodomínio e de aceitação das circunstâncias que não dependem de nós. E se você chegou até aqui, comente gratidão. Aproveite também para compartilhar esse vídeo com um amigo que precisa. Agora, para descobrir como superar a procrastinação em 2024, assista o vídeo que está aparecendo à sua esquerda. Obrigado por assistir.